Tu sabe, eu sempre tento conversar, né, com os alunos que são aprovados, sempre tento, né, aprender alguma coisa, tentar melhorar o método, né? Eu como professor, eu sempre tento identificar algumas coisas que os alunos fizeram para passar em medicina, para a gente estar sempre buscando evoluir, né? Tá sempre buscando melhorar a metodologia de estudo, né? Por isso que eu queria conversar um pouquinho contigo, né? Para poder entender, Hum. né, como que foi todo o processo, né? Até a sua jornada, até a sua aprovação em medicina. Tá bom. De onde que tu fala, querida? Eu sou do Guarujá, São Paulo. São Paulo. Litoral de São Paulo. Aham. Isso, litoral. Que legal, querida, que legal. E aí, tu sempre quis fazer medicina? Tu chegou, que nem eu, que fiz uma outra faculdade antes? Como é que foi esse? Sim, essa história é longa. Mas sim, sempre quis medicina, só que me desviei para outro caminho. Uhum. Eu cheguei a fazer enfermagem. E aí, como é que porque tu achava que tu não era capaz de fazer medicina? Como é que foi essa questão? Sim, então, eu terminei meu ensino no médio em 2012, né? E aí eu tinha meus 17 para 18 anos, era muito imatura e sempre quis medicina desde que saí do ensino médio, né? Mas eu não tinha aquela capacidade, eu nem sabia o que que era o Enem, não tinha uma estrutura financeira também, família bem humilde, não tinha condições de fazer cursinho presencial, achava que era só isso que ia me permitir ser capaz, né? Porque E eu era muito caro o via, cursinho presencial? sim, e não tinha na minha cidade. Nesse caso, os cursinhos bons, eles ficam na cidade de Santos, que é uma cidade vizinha que tem aqui no Guarujá, né? E aí não é só o valor do cursinho, né? É o valor da alimentação, do transporte, né? Ficar ali integralmente, né? Ter alguém para te sustentar nesse processo é difícil para nós que viemos de baixa renda, né? Sim. Então, era inviável. É, Então, porque um cursinho, eu não sei como é que é no Guarujá, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é 2, 3 mil reais um cursinho bom de medicina, né? Então acaba que dá 30 mil reais por ano, né? O valor de um carro popular para você estudar, não medicina, né? Para você estudar para passar em medicina, né? Então acaba que muitas pessoas acabam desistindo do sonho de fazer medicina, acabam fazendo outros cursos da área de saúde, como enfermagem, biomedicina, porque a pessoa não, pô, o único caminho é cursinho, eu não tenho dinheiro, então nem vou tentar, né? exatamente. Eu pensava que tinha que ter um cursinho para ter essa capacidade de passar. E, na verdade, eu até tentei, mas eu não tinha como me bancar, né? E eu não tinha também a cognição necessária também, né? Porque eu vim de escola pública também, né? Não tive aquela preparação, tive defasagem com Faltava professores, professor. faltava professor de química, por exemplo. Eu tive, eu fiquei sem professor de química, no primeiro ano do ensino médio. E isso, foi um grande agravante, porque depois veio o segundo ano do ensino médio e aí o professor ele deu continuidade, ele não tinha o que fazer, né? Na realidade. Então, essa é a realidade, infelizmente, das escolas públicas, né? Então, isso me limitou também, né? Durante esse processo de preparação. E tu vê que, Mas, por exemplo, os meus colegas da faculdade de medicina, a maioria deles estudaram em escola particular. Então eu consigo ver, tipo, essa discrepância, assim, né? Da pessoal que estudou em escola pública é muito mais difícil, né? Porque você não tem uma sim, base teórica, você não tem um estímulo ao estudo, enquanto o cara da particular, que estudou em escola particular, tem um estímulo muito mais forte, né? Todo mundo incentiva ele a estudar, ele tem bons professores, né? e o ambiente de escola pública não é esse, né? Na verdade, pouco se comenta a respeito do Enem, como se preparar para o Enem. Na verdade, eles seguem um sistema, né, que é defasado, né? Um sistema tradicional em que o professor ali está ativo e o aluno está ali passivo. Então, totalmente inviável para a realidade que a gente tem que enfrentar, né? De competição, acaba que é uma competição, né? O vestibular, então. É, quem se dedica mais, quem está seguindo o método adequado de estudo, de aprendizado, é que consegue alcançar os seus objetivos, né? E que estava fora da minha realidade, porque eu não entendia de aprendizado, eu não entendia de neurociência, o básico, né?
como eu aprendia, o que que era aprender de fato. Então, isso foi uma grande barreira, um grande impasse dentro da minha trajetória. E daí então tu sai da escola, né, sem professor de química, sem uma base, sem uma boa base teórica, sem condições financeiras, e aí você, pô, medicina não dá. Então acho que vou tentar enfermagem aqui, vou tentar trair, digamos assim, a medicina com a enfermagem para ver se vai. Foi tipo mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu ainda entrei em matemática EAD. Eu fiquei, acho que 6 meses antes de entrar na enfermagem de fato. Eu fui entrar em enfermagem de fato em 2017. 2017. Então terminou a escola em 2012 e aí tu só entra na enfermagem em 2017. Então, em 2017, dentro desse período, eu tinha feito 6 meses de matemática EAD Uhum, e, sem condições também, eu tive a ajuda financeira da minha irmã, que é professora, né? Ela me ajudou durante esse período. sim. E aí, E os teus pais não te, não não te apoiavam assim. apoiavam, só que sabiam que isso estava bem distante da minha realidade, né? Eles não podiam, não tinham muito que ser feito por mim, né? Também professores. Na verdade, meu Meus pai é pais são marceneiro. professores. Meu pai é marceneiro de trabalho assim, ele trabalhou toda a vida como marceneiro, depois que ele foi ser professor, ele já tinha formação de licenciatura, né? Minha mãe sempre foi professora, né? Mas é inviável as condições financeiras, né? Eles não teriam condições, tipo, de pagar 10, 15 mil reais por mês para tu fazer medicina. Não, de jeito nenhum. De jeito Né? nenhum. Isso, É. infelizmente, no Brasil é uma das grandes problemáticas da medicina, né? Porque a maioria das Uhum. pessoas não tem condições, né, de pagar uma mensalidade altíssima e a maioria que acaba passando na federal é quem estudou escola particular, né? Exatamente. É verdade, essa é a realidade, né? Infelizmente. Mas vamos lutar para mudar isso, né? Eu acredito que a minha história, a história dos alunos, né, acaba mostrando, né, uma realidade diferente, né? Que é possível você fazer medicina, que é possível, mesmo, né, você com poucas condições, se você tiver um sonho, né? Sim, com certeza, né? E eu tinha esse sonho, né? A medicina, ela nunca saiu da minha cabeça, né? Mesmo na Na enfermagem. realidade, mesmo na enfermagem, né? Apesar de ter achado que a enfermagem, para mim, acabou sendo muito útil para o meu amadurecimento, né? Como pessoa, não só cognitivo, de fato, eu posso dizer que a enfermagem ela me ajudou a aprender dentro desse processo, né? Então, essa foi a vantagem, mas não é uma coisa que deve ser feita por todo mundo, né? Foi um caso particular meu, individual, aconteceu que acabou que foi necessário. Creio numa permissão de Deus também, né? Tu teve mais, digamos assim, tu teve maturidade, tu começou numa faculdade, tu conheceu outras pessoas de diferentes culturas, tu teve, tu chegou a fazer estágio no hospital, teve uma noção do que era a enfermagem. Exatamente. E também tive acesso à medicina dentro desse processo, né? Então foi interessante até que para eu crescer, né, é, foi necessário. Eu acredito que foi isso. Que legal, que legal. Porque às vezes eu também, quando eu passei na educação física, eu entrei na educação física com 18 anos, né? Então foi também um processo ali de ver professores com doutorado, com mestrado, é uma outra visão, né? Porque que nem você, eu também não sabia que existia Enem, ProUni, Sisu, FIES, essas coisas para mim era tudo grego, né? Eu não sabia disso. Tanto que quando eu passei na educação física, eu fiz o vestibular lá, consegui o financiamento da faculdade. Então é interessante isso, né? Que às vezes você está num ambiente, por isso que eu falo, né? O estudo é o melhor investimento que tem, né? Porque não é o melhor retorno que tem, né? Sobre o investimento, o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Sim, é verdade. O ambiente ele modula a gente, né, Léo? Sim, Ele com modula certeza. bastante a gente, né? Então, ter saído um pouco de casa, ter conhecido pessoas, ter tido acesso a professores, ao ambiente acadêmico foi um grande diferencial para mim, né? Mas a gente sabe que se de fato a gente quer medicina, a gente tem que Mas seguir teve algum esse. momento ali da enfermagem, nos estágios no hospital, que tu pensou, pô, eu acho que é medicina, não vai ter como fazer enfermagem. Na verdade, eu sempre tive como um objetivo fazer a medicina depois da enfermagem. Então, acho que isso sempre estava definido na minha cabeça. Eu não ia seguir.
Claro, teve momentos que eu pensei em seguir, sim, a enfermagem, né? Vem aquelas crenças, né? A nossa mente acaba se envolvendo com as circunstâncias, a situação. A gente pensa na questão da idade, principalmente, né? Ah, será que medicina ainda é para mim? Será que ainda dá tempo, né? Mas tinha também uma outra questão muito importante que aconteceu comigo, um evento, assim, relacionado a minha crença, né, em que Deus ele falou comigo cara a cara em 2012. Deus tinha falado, apesar disso, né, eu segui, né, com a enfermagem, mas vi que foi uma permissão mesmo de Deus eu ter seguido primeiro a enfermagem para depois seguir a medicina por si própria, né? Apesar de que a dúvida, os questionamentos sempre me acompanharam em toda essa trajetória. Uhum. Que interessante, que interessante. E aí tu tava na faculdade de enfermagem, tu chegou a cancelar a faculdade ou tu conciliava o teu estudo com a faculdade de enfermagem? Como eu te conheci, eu acho que foi em meados de 2019, 2020, né? Eu ficava naquele impasse, cancelo, não cancelo, mas já estava no final da trajetória. É. Aí eu tinha decidido não cancelar, Sim, porque já ia me formar, né? Aí veio também a pandemia, né, em 2020, né? Peguei esse período dentro do curso, né? sim. O que foi bom também, tive algumas experiências também dentro do curso. E eu tinha decidido que não ia cancelar. Aí foi no final do curso mesmo, da enfermagem, em 2021, porque eu fui uma turma do meio do ano, que aí eu comecei a retornar esses estudos. Aí eu fiz firmemente, né, eu lembro, o seu curso em meados de 2021, 2022, o ATM 2.1, 2.0. Sim, e o que fez você investir no método? Porque tem vários métodos na internet, né? Tem vários mentores, várias pessoas que ajudam outras pessoas a passarem medicina. Tem cursinho online, tem cronograma, tem método A, método B, método C, tem de tudo, né? O que fez você acreditar em mim? O que eu falei que fez tu acreditar em mim? Uau! Eu acredito que tenha sido muito a sua história de vida, de onde você saiu, me motivou muito. Você sempre falava que se você tinha sido capaz, que nós éramos capazes também, para a gente acreditar, né? Eu me lembro disso. Me lembro que você sempre falava das âncoras, né? E então eu espalhava muito post-it com essas âncoras, as minhas frases. Algumas âncoras eram frases de músicas, né? Em que eu deixava ali para me lembrar de que eu era capaz, né? Eu até tenho nas minhas agendas, te citando até, falando que se Deus permitiu você chegar, também ia me permitir chegar, né? Então, acredito que foi isso. Sim. Que legal, querida, que legal. Para tu ver, né? Como que Deus, ele usou a minha história para inspirar outras pessoas, né? Imagina se eu pudesse, e às vezes a gente não tem, né? O deserto, né? Aquela música, né? O deserto vai passar, né? E eu passei por tanta dificuldade, tanta coisa, né? E eu não sabia que tudo isso que eu estava passando era Deus me usando para que lá na frente a minha história pudesse inspirar outras pessoas a também conseguir fazer medicina, né? Então, às vezes a pessoa tá ali pensando em desistir, tá pensando em largar tudo, né? E é só Deus treinando ela para que lá na frente, né? Então, tudo que tu passou, ter feito enfermagem, as dificuldades, a pandemia, tudo isso você vai levar como bagagem para lá na frente você poder salvar vidas, ajudar outros pacientes, né? É verdade, com certeza. Todas essas dificuldades, eu vejo que é permissão de Deus e para algo bem maior, né? Para a gente servir de exemplo, né? Poder ajudar as vidas. Eu concordo. E daí tu me conheceu, foi por um vídeo no YouTube, foi no Instagram, tu lembra por onde que tu me conheceu? Eu acho que foi Instagram. Uhum. Foi Instagram. Pra tu ver como que é, né? Tu poderia ter visto qualquer vídeo, tu viu o meu ali, começou a seguir, começou a Uhum. acompanhar, e aí foi vendo, pô, se esse cara conseguiu passar, eu também consigo, né? Sim, maratonei os vídeos no YouTube também. Comecei a acompanhar. O seu primeiro vídeo que você gravou contando da sua história, eu lembro de ter assistido. Esse é um Foi vídeo que muito. muitos alunos que passaram em medicina, quando eu pergunto como que tu me conheceu, pô, Léo, eu vi teu primeiro vídeo do YouTube, né?
Lá Esse depois, é. anos atrás, né? Agora falta 121 dias para me pegar meu diploma, né? Então, tu meio que acompanhando toda a jornada, né? Ali no ciclo básico, o ciclo 2020, eu estava estudando semiologia, né? Depois eu fui no 2021, a clínica médica. 2022 eu fui para os Estados Unidos. Ano passado, daí internato. E agora o último ano do internato, né? Uhum. E passou muito rápido, né? Passa, querida, passa muito rápido. Nossa. E isso que os alunos não entendem. 6 anos vai passar para o cara que tem 40 anos, vai passar para quem tem 20 anos, vai passar para você que tem 28, né? Tenho 29. 29. Vai passar você com 29, né? Vai passar pro cara com 20, vai passar para todo mundo, né? Agora você escolhe se daqui 6 anos você quer estar com o seu diploma de médico ou se daqui 6 anos você quer estar no mesmo lugar, né? Exatamente. A vida passa de qualquer maneira, né? É isso que muitas das vezes nós não entendemos, né? E daí tu tinha o dinheiro guardado para comprar o curso, ou tu teve que pedir para tua irmã que era professora, o que que tu teve que falar para ela da importância de investir em conhecimento? Como que foi essa questão? Meus pais, com minha irmã, foram meus investidores. Eu conversei com eles, né? Peguei o cartão emprestado, né? E aí fiz um acordo, né? Também fazia alguns trabalhos, pela internet, juntava dinheiro e ajudava. Então, a gente tinha esse acordo, né? Sim, que legal. E a importância que tem, né? Porque como tu tem pais professores, a tua irmã professora, eles valorizam mais o estudo, né? Por exemplo, meus pais não valorizam o estudo, né? Então, eles preferem gastar o dinheiro fazendo um churrasco no final de semana do que investir em conhecimento, né? Então, eu tive que sempre ir atrás, porque eles não valorizavam isso, né? Então, às vezes eu falo para os alunos, né? É importante você trazer o teu pai, trazer a tua mãe, trazer a tua família junto para os estudos, né? E mostrar para eles a importância que tem o estudo, né? Porque às vezes o final de semana, a festa do final de semana não vai mudar a nossa vida. Agora, você, médica, com seu diploma, com seu CRM, isso vai mudar a tua vida e a vida da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, né? Uhum. É verdade. É verdade. São os prazeres de curto prazo, né? E os prazeres de longo prazo, né? Que a gente tem que analisar, né? Com certeza, com certeza. Aí tu entrou no curso, o que que tu achou assim? Qual foi a tua primeira impressão assim com as aulas? Porque é um método totalmente diferente, né, das videoaulas, dos cursinhos, né? É um método que você começa aprendendo sobre você mesmo, né? Sobre a neurociência, né? Para mim foi muito interessante. Me fez aprender a gostar dessa área, né? É muito necessário a gente primeiro conhecer a si, primeiro entender como que funciona o nosso cérebro, como que é importante a gente cuidar da gente, né? Ter uma rotina com disciplina, atividade física, sono regular, né? Eu não tinha essa noção e foi muito necessário ter tido essa base antes de começar qualquer compreensão de qualquer disciplina, seja matemática, biologia, enfim. Então, eu acho que é, foi crucial dentro da minha trajetória e é isso que falta, né, em muitos locais, nas escolas públicas, nas escolas particulares, na própria universidade, né, tem muitas coisas das quais nós não aprendemos que é necessário, né, a gente teria que correr por fora, né, seria um aprendizado à parte, né? Mas o ATM, ele me proporcionou isso, né? Ter tido essa base antes de propriamente de me aprofundar, né? Em todo o conteúdo que fosse necessário para chegar onde eu cheguei. E tu vê, né, por exemplo, eu tive lá nos Estados Unidos, as grandes universidades americanas, eles ensinam inteligência emocional. Então imagina no Brasil se a gente ensinasse inteligência emocional, esse Hum. autoconhecimento, a neurociência para as crianças. Quantos que não iam entrar no caminho das drogas? Quanto que não iam entrar no caminho do crime, né? Eu vou começar agora ano que vem, né? É uma promessa que eu fiz. Eu vou começar a fazer as minhas palestras, né? Eu vou criar uma palestra e eu vou fazer em escolas públicas, né? Então todo mês eu quero fazer palestra em escolas públicas, porque eu acho que a maior doação que eu posso fazer é o meu conhecimento, né? Então se eu ali médico formado, com bolsa do governo mostrando para pessoas que vêm de baixo que elas podem o estudo, né? Então, quantas pessoas vão ver, pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Porque às vezes, né, Vitória, o que falta é uma referência para a pessoa, né? Porque o cara tá ali e só vê coisa ruim no ambiente que ele tá, né? Porque a escola pública é difícil assim, né? Tem que só ver coisa ruim. Então, ele vê que tem uma referência que ele também pode, que ele pode. Não digo fazer medicina, né? O meu foco da palestra vai ser sobre medicina,
mas obviamente que eu vou falar sobre medicina, mas eu digo fazer direito, fazer engenharia, fazer enfermagem, realizar o sonho dele através do estudo, né? Vencer na vida honestamente por meio dos estudos. Então, eu acho que é bom a gente retribuir, né? Porque eu penso que Deus, ele, quanto mais você serve o próximo, mais ele ajuda você, mais ele faz você prosperar, né? Então, quanto mais eu dar para as pessoas, mais ele vai retribuir na minha vida, sabe? Então, eu entendo que eu tenho obrigação, né? E é o mesmo sentimento que eu tive quando eu passei em medicina, de contar a minha história, né? Agora eu tô com esse sentimento, não, eu tenho que fazer essa palestra, eu tenho que contar também essa jornada, não só na rede social, porque acaba segmentando muito o público, né? Mas ir direto na fonte ali, sabe? Direto na escola pública, sabe? Nossa, é muito bom, porque é, a nossa realidade é que muitos jovens ainda não têm um acesso à internet, né? Parece até inacreditável, mas tem É uma muitos bolha, alunos né? ainda. É, eu falo isso por causa da minha mãe, que ela dá aula praticamente ali na periferia, né? É uma comunidade, então tem muitos alunos ainda que não têm um acesso à internet e não têm essa referência que é necessária, né? Não tem um pai e uma mãe que incentiva, que sabe, que conhece a importância da educação, que o conhecimento ele vai levar a pessoa para um outro patamar, né? Então isso é necessário nos dias de hoje ainda. Perfeito. E aí tu começou a ver o método, começou a aplicar, e aí como que foi o dia que tu passou em medicina, que tu viu ali o teu nome na lista dos aprovados? Nossa, foi uma grande emoção, porque, primeiro, o que que acontece? A lista, ela tinha saído, foi uma tarde, eu estava visitando um museu, né? E eu tinha saído em quinto lugar, eu nem tinha acreditado, né? Para bolsa 100%, né? É uma bolsa do governo federal também, não sei se você já sabe, que é do programa Mais Médicos, Sim. né? Nós Então, tivemos uma aluna chegou, né? chamada Milena que passou também. Então, chegou aqui no Guarujá Medicina, né, pela UniOeste, né? Uhum. Então, aí, é, eu tinha saído em quinto lugar, só que aí no final da tarde tinham alterado essa lista, dizendo que eles tinham se equivocado, né? Aí meu desespero bateu, porque eram 5 bolsas, né? E eu estava exatamente no quinto lugar. Aí eu tinha entrado em contato com eles, eu já tinha preparado toda a minha documentação, já estava pronta para ser chamada, né? E a emoção, ela foi muito grande, né? Eu tava com a minha mãe, com uma grande amiga nossa, né? A gente não acreditava. A sensação é surreal, você não acredita, porque você espera tanto por isso, né? No meu caso, foram 10 anos, né? Contando, Na mesmo escola. contando o tempo em que eu estive, né? Na enfermagem. Então, depois de ter recebido essa mensagem de que eles tinham cometido um equívoco, né? Me bateu aquele desespero, né? Mas tentei confiar em Deus, né? Tentei acreditar, né? Aí aguardei. Aí, depois de 3 dias, eles tinham atualizado, tinham feito a segunda chamada e uma coisa inédita, né, que tinha acontecido, que não tinha acontecido nas edições anteriores, foi que todas as pessoas que estavam em cima, no topo, tinham sido reprovadas, e aí eu estava novamente ali sendo chamada, né? E isso era improvável de acontecer, mas Deus, né, ele permitiu que isso acontecesse, creio que foi mais uma aprovação, né? Foi provada mais uma vez, e aí veio de fato essa aprovação, né, em 2023, no início de 2023. No início de Aí eu fui 2023. chamada, né? Que legal, querida, que Isso. legal. E aí qual foi a reação assim da tua mãe? Tipo, saber que vai ter uma filha médica, da tua irmã que te ajudou, né, professora. Ah, muito orgulho, muita felicidade, né? A gente sabia que Deus já vinha falando, já vinha confirmando que tinha isso como propósito de vida para mim, né? Mas a gente, sabendo de todas as dificuldades, de onde a gente se encontrava, né? A gente ficou muito emocionado, elas ficaram muito emocionadas, muito orgulhosas, a família inteira. Minha mãe muito mais emocionada do que eu. Eu tava, assim, praticamente em êxtase, porque eu creio que eu tava esperando tanto por isso, né, que para mim tava sendo, assim, uma sensação, nossa, isso tá de fato acontecendo comigo, né? Finalmente chegou, né, porque a gente espera tanto que isso aconteça, né? E aí, quando acontece de fato, a gente, né? Fica assim, sem entender. Nossa.
demorou para a ficha cair, né? Até hoje eu tô lá na faculdade, eu fico pensando, nossa, eu tô aqui de fato, né? Deus permitiu, Deus me colocou aqui, né? Então, é assim, né? E tu A sabe gente não que acredita. é bizarro isso, porque como tu tá numa faculdade particular, né? Eu também sentia isso. Eu pensava assim, nossa, vai entrar alguém aí na sala e vai falar que eu não passei em medicina. Vai entrar alguém É. que vai entrar agora não, né? Porque agora agora não tem mais como dar errado, né? Mas eu pensava assim, não, vai entrar alguém aqui e vai falar, não, tu não passou em medicina, teve algum erro com o teu documento, com o teu nome sabe, tipo, eu ficava com aquilo na minha cabeça. E isso, né, eu até falo para os alunos, né, que são bloqueios emocionais. Então, eu tinha um bloqueio muito forte, eu lido com ele até hoje, que é da escassez. Eu não mereço, eu não posso, não é para mim, eu não consigo. Porque a minha mãe falava muito isso, né? Eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não consigo, não é para nós. Então ela repetia muito isso, né? E eu meio que fui criando esses aplicativos mentais. Eu lembro quando eu fui ao meu visto americano de estudante, né? O F1 foi aprovado, eu também pensava, chegou o passaporte aqui em casa, o visto da faculdade, toda a documentação para ir para os Estados Unidos. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, não, vai dar alguma coisa errada, né? Então, esse merecimento, né? Essa escassez é uma coisa muito complicada. E muitas pessoas, né? Não, eu não mereço fazer medicina, só que isso é inconsciente. Aí a pessoa começa a procrastinar, a pessoa não faz o que tem que ser feito, né? E uma coisa que eu tive que lidar muito dentro desse processo foi a procrastinação, né? Mas as aulas me ajudaram muito mesmo, né? O biohack, né? Que a gente fazia, né? A IDIC, né? Foi muito necessário para eu construir essa disciplina para alcançar, de fato, né, essa aprovação. E o que que fez tu não desistir? Porque eu vejo que muitos alunos, por exemplo, entrou com você, entrou lá na turma da Carluce, que foi uma das primeiras turmas, entrou na turma da Milena. A Milena é a Uninove, ela passou que nem você, a mesma bolsa, só que ela é na Uninove, ela faz na capital. Então, assim, eu vejo que várias pessoas desistem, né? Tipo assim, até agora a gente abriu uma turma, né? Aí a menina assim, não, Léo, eu vi as aulas e tem que estudar. Né, ou seja, ela achou que comprou o curso, achou que não precisava estudar. E tipo assim, não, tem que estudar, não, então não quero mais. Então, tipo assim, a pessoa, ela quer passar em medicina, ela quer ser médica, mas o cara não quer estudar. Então, o que que fez assim você não desistir? Foi a tua família? Foi você ser doutora, o teu sonho de ser doutora? O que que fez tu não desistir? Deus, primeiramente, né? Eu diria, porque ele já havia falado comigo por diversas vezes, né? Por suas mensagens, né? Deus, ele falava sempre comigo a respeito disso, dessa promessa, desse propósito que ele tinha na minha vida, dessa missão, né? Porque a medicina, ela é uma missão, né? Ele manda sinais, né? Manda sinais, foram vários sinais e realmente é, ela é para quem está disposto, né, a se dedicar, a se empenhar, não é simples, né, como muitos pensam que é, né? Não basta sonhar, né? Eu tive, diria que várias fases em que eu sonhava, né, mas eu não tinha aquela garra, né, aquela firmeza para entender que também tinha que ser racional e ter a razão do meu lado, né, para também lutar, né? E dentro desse processo, o curso me ajudou muito, né, a ser mais racional, a controlar mais as minhas emoções, né? Até hoje aprendo isso, claro, né? A gente aprende, é um processo, né, de controle das emoções, mas o que não me permitiu desistir foi Deus, minha família, com certeza, né? É, pensar que, tipo, já tinha saído da enfermagem, né? Era tudo ou nada, eu já estava naquele nível de é tudo ou nada. Ou é esse ano, ou acabou, né? Talvez eu pensava, né? Talvez então eu deva seguir a carreira de enfermagem, e é isso, né? Eu Tu pensei abandonou a no tudo enfermagem ou qual nada. semestre? Quando eu terminei, É. em 2021, Ah, tu agosto chegou de a finalizar? Tu 2021, chegou a terminar a enfermagem? eu finalizei. Ah, entendi, entendi. Porque tem muitas pessoas que acabam cancelando a faculdade para poder concorrer a SISU, ProUni, né? FIES. No Sim, teu sim, caso, você sim. finalizou, então você terminou o diploma de enfermagem e aí, além disso, você também queria, tipo, uma segunda graduação, né? Então, tu acabou a faculdade e depois que tu começou a estudar, né? Isso. No final da graduação de enfermagem, eu já estava estudando, na verdade, para medicina novamente. Eu tinha voltado para os vestibulares, né? E eu estava tentando. Inclusive, eu tentava primeiro, minha prioridade era tentar entrar na instituição que eu estava.
que eu estava concluindo mesmo a enfermagem, mas acabou que não deu certo. Eu creio que foi Deus que não permitiu mesmo, né? Inclusive, ter tido outra graduação me impediu de concorrer à bolsa nessa instituição que eu estava tentando, né? Então, foi uma desvantagem, né? Em que me bateu um desespero, né? Uma tristeza, né? Eu fiquei pensando, nossa, e se eu não tivesse concluído, né? Várias coisas passaram na minha mente, né? Mas apesar disso ter acontecido dentro desse processo, é, eu não imaginava que Deus tinha algo maior, né? Um plano maior, né? Para mim. Na verdade, Deus estava preparando para eu estudar em outra instituição, né? E o meu Imagina. caminho, Deus voltou o meu caminho para isso, né? Sim, que legal, querida, que legal. E aí tu, como que foi o começo da faculdade, o conhecer os colegas, como que foi toda essa expectativa? Porque eu lembro assim, que quando eu passei demorou tipo umas 2, 3 semanas, né, para começar as aulas. Aí eu ficava pensando, pô, como que vai ser meus colegas e tal. Aí como eu tinha visto o nome, eram 5 bolsas, né? Então como eu tinha visto o nome do que tinha passado, eu já tinha achado no Facebook, né? Era na época do Facebook ainda. Então eu tinha achado o pessoal, já tinha conversado com eles, né, com os bolsistas, então já tinha meio que um certo grau de intimidade ali com a galera de bolsa, assim, né? Até hoje, né? Até hoje nós temos um grupo, até hoje eu me dou muito mais com o pessoal que é bolsista, o meu grupo do internato é com a galera que é bolsista, né? Então, assim, acaba que eu me conectei bastante com eles. Como que foi essa questão da expectativa dos colegas, das primeiras aulas? Nossa, foi muito bom, muito emocionante, né? Eu também fui atrás das pessoas também que eram bolsistas, né? Hoje eu sou uma grande amiga, eles são grandes amigos meus. Eu tenho dois colegas, né? Bolsistas que nem eu, né? Então, não só são amigos, como são colegas de estudo. A gente Mesma coisa estuda que eu. junto, né? Tem aquela última revisão para a prova, né? A última revisão pré-prova, antes de entrar na sala de aula e fazer cada prova, a gente faz aquela revisão, é muito bom, né? Então, as primeiras aulas, né? Principalmente as aulas que relacionam o laboratório, mesmo já tendo passado, né? Pela enfermagem, foi diferente a sensação, né? Medicina, né? Então, a sensação ela foi bem diferente. Mais conteúdo, muito mais conteúdo. Conseguiu Tanto é que eu reaproveitar tive alguma matéria? então, eu ia falar sobre isso. Tanto é que eu tive a opção, né, de eliminar, mas aí eu escolhi não eliminar, porque o tipo de abordagem é diferente, né? Então, eu decidi viver, né, essa experiência, até porque eu pensei que isso poderia ser melhor, né? Justamente por causa do tipo de abordagem, né? Ser diferente. Eu também, como eu tinha feito educação física, fiz anatomia, fisiologia e tal. Só que eu pensei assim, cara, eu já tô fazendo de graça, né? Então não preciso pagar nada. Tem por que eu Isso. reaproveitar, né? Eu vou experienciar tudo que a faculdade tem, né? Uhum, exatamente. E aí, qual matéria que tu gostou mais, assim, no começo da faculdade? Foi anatomia, fisiologia, histologia? Olha, anatomia é muito legal. Anatomia, fisiologia, né? É, anatomia e fisiologia são matérias muito interessantes, apesar de É a base, fisiologia né, da ser bem medicina. desafiadora. Qual? É a base da medicina, né? Anatomia, fisiologia, né? É a base. Eu acabei de concluir, né? É, Tá de férias já. anatomia 3, já estou de férias, né? Acabei de concluir a anatomia e fisiologia, né? Então, foram 3 semestres, né? Foi o mais denso, né? Porque foi neurofisiologia, neuroanatomia, né? Mas deu tudo certo. E as que eu mais gosto, né? Até hoje, eu tenho ali É. o livro de anatomia, até hoje eu estudo, né? O que eu mais gosto, sim, é a neurofisiologia, a neuroanatomia, né? Mas aí vai de gosto, né? Tu já tem mais uma noção, mais ou menos, qual área tu quer seguir na medicina? Então, é, eu não tive acesso ainda, mas eu penso em ou dois extremos, ou pediatria ou geriatria. É. Mas eu quero ter acesso ainda, né? O que eu tive acesso e eu achei muito interessante é a saúde da família, porque desde o início, desde o primeiro semestre, a gente já tem estágios, né? Uma vez que tem acesso, né? A universidade, ela tem convênio, né? Aqui, então a gente já faz desde o primeiro semestre estágios, né?
nas USAFAs, né? Aqui se chamam USAFAs, né? Unidades de Saúde da Família, né? Que são as unidades básicas de saúde, né? Então, achei muito interessante. É, a medicina da saúde, da família e comunidade, né? Eu vou fazer meu optativo, né? Eu queria fazer nos Estados Unidos, mas não deixaram, né? Deu problema ali com a faculdade. Então, eu vou fazer medicina da família também. Eu gosto bastante dessa parte. E como eu vou fazer consultório, né? Então, eu acho que vai me dar bastante feeling de atendimento, sabe? Porque, por mais que eu dou muita mentoria, né? Eu faço muita mentoria individual. Todo dia eu faço mentoria, né? Hoje, por exemplo, 7 da manhã, eu estava lá ao vivo com os alunos, né? Ia dando mentoria e tentando. Eu falo para eles: a única coisa que eu não consigo fazer é estudar para vocês, né? Para todo dia eu tô aqui para tentar ajudar vocês. E por mais que eu tenha esse feeling, né, de conversar com os alunos todos os dias, mas acho que pegar um idoso, uma pessoa que às vezes não fez, nem estudou, né, que não sabe a medicação, que não sabe que açúcar, que pão e massa também tem açúcar, né? Então, tu orientar as pessoas, tu ter esse feeling, né? Então, por isso que eu quero fazer meu estágio optativo, porque eu acabo semana que vem ter minha última prova da faculdade, né? Dia 10. Aí depois eu vou para cirurgia, 2 meses de cirurgia, aí depois optativo, daí acabou a faculdade, né? Então, eu vou fazer optativo em medicina da família também, que eu gosto bastante. Uhum. É uma área que abrange muitas áreas, né? Na realidade, parece muito com a clínica, né? Com a clínica médica, né? E só tende a crescer, né? O futuro da saúde da família só é bem promissor, né? A prevenção, né? Porque o governo entendeu que ele gasta muito dinheiro na, no, na, medicina, na saúde terciária, né? Então ele tem Uhum. que prevenir, ele tem que investir na prevenção de doença, né? Porque depois ele gasta muito dinheiro quando esse paciente fica no hospital, ou quando ele desenvolve um câncer ou tem uma doença crônica, né? Então o governo, os sistemas de saúde nos Estados Unidos, na Europa, estão entendendo que o foco é na prevenção. Então investir, pagar mais no médico, por isso tem vários programas do governo, né? Para ter uma boa remuneração. Então, tu vê médico recém-formado aí pelo programa do governo ganhando 15, 18, 20 mil reais por mês, mais bolsa, mais auxílio, né? E ganhando pontos para residência. Por quê? Porque é um incentivo do governo para que essa população, né, seja assistida por bons profissionais, que tem uma boa remuneração, né? Porque antigamente os médicos falavam, ganha pouco, né? Não, agora o governo está pagando bem. Ah, não tem estrutura. Não, agora tem estrutura também. Então, investindo nisso, né? Então, acho que essa é a questão, né? Na prevenção. Uhum. É verdade. Verdade. E eu queria te fazer uma outra pergunta também. Tu tem Uhum. uma noção, assim, que tu vai fazer quando tu receber teu primeiro salário como médica? Tu vai ajudar seus pais? Ter uma coisa que você quer fazer pelos seus pais? Uma coisa, assim, que você quer retribuir para eles quando você receber seu primeiro salário? Bom, tem muitas coisas nessa fila. Eu acredito que eu não tenho um plano assim muito bem definido, mas eu tenho sim o sonho de viajar com eles, de pagar dívidas, né? Porque sempre tem dívidas, né? Infelizmente, né? Dívidas com cartões, enfim, né? Então, realizar alguns sonhos deles, né? Até plano de saúde em si, né? Que eles não têm essa Eles não condição têm plano hoje, de saúde? infelizmente. Não tem plano de saúde, então. Tem um tio que ele tem a esquizofrenia, né? Já tem anos, né? E ele precisa, né? De um plano de saúde também. Então, é necessário, né? Então, são coisas básicas, né? Que eu não quero mais que eles sofram por isso, né? Então, o meu sonho realmente é tirar eles do sufoco financeiramente, né? Legal, querida, que legal. Isso é muito importante, né? Porque eu sempre de manhã, quando eu acordo, eu sempre vejo, né? Eu tenho uma foto minha, né, da casa que eu morava, e eu sempre tento olhar para aquilo para lembrar da onde que eu vim, né? Porque às vezes a medicina, né, tu vê muito na medicina, bom, tu viu na enfermagem, né? Tem muito ego na medicina, né? Tu chegou a ver Muito. situações, né? Tu vê que na medicina tem essa questão do médico, ele se acha o dono do hospital, né? E ele acaba muitas vezes, eu já vi, né? Não, ninguém me contou, eu vi. Acaba destratando, por exemplo, eu vi uma situação que eu vi, né? Da médica destratando a assistente social, né? Que só queria ajudar na situação, né? E a médica pegou assim, destruiu a moça, assim, da assistente social. E aquilo me mexeu tanto comigo, sabe? E, enfim, várias situações que eu vi, sabe? De médicos e tal.
Então eu sempre tento relembrar, né, da onde que eu vim, por que que eu quis fazer medicina, porque às vezes acaba subindo pela cabeça, né? Você o status da medicina e tudo mais. Então é importante, né? Que nem tu falou, é importante tu lembrar, né? Tu saber quais foram as pessoas que te ajudaram, você lembrar disso como uma motivação para você continuar estudando e quando você chegar lá no final da faculdade, você poder retribuir para eles, né? É verdade, é verdade. Isso tem muito realmente, né? Eu pude ver isso também, que você relatou para mim agora, na enfermagem, vi muitos distratos, né, com essa categoria da enfermagem, de médicos, né? Me entristecia muito ver a limitação da enfermagem, né? Talvez, definitivamente isso foi uma das coisas que me motivou a não ter ficado na enfermagem, né? Por ver esses limites, por ver a desvalorização da profissão, né, no nosso país ainda, né, essa luta por essa classe, né, que eles têm de ter um piso salarial, né, foi uma pauta aí que é, ficou em alta aí já há uns 2 anos atrás, principalmente durante a pandemia, né, e infelizmente isso ainda é uma realidade, essa elitização, tanto nos próprios hospitais, nos ambientes de estágio, quanto também dentro do meio ambiente acadêmico, a gente vê isso, essa elitização, né? Da medicina ser elitizada, desse ego inflado das pessoas, de muitas pessoas com condições financeiras muito grandes recursos financeiros, né? Tá ali não pelo fato de realmente ter uma cabeça voltada para ajudar as pessoas, né? Não ter a medicina como uma missão, uma questão de propósito de vida, né? Infelizmente a gente vê isso, né? As pessoas veem ainda, muitos ainda veem a medicina como um comércio, infelizmente, né? Então, a gente vê muito isso ainda, né? Mas a gente está aqui, né, para mudar essa realidade, com certeza, né? Então, É, eu até sonho, tenho alguns sonhos assim, parecem um pouco, talvez, longe, né, da realidade da minha cidade, mas eu até penso num futuro, quando já tiver estabilização, né, estabilizado financeiramente, talvez propor algum meio, conseguir apoiadores para fazer até esses bandejões que existem, né, próximos às instituições federais, principalmente na capital, né, bandejão de R$ 2, né, para fornecer esse almoço para os estudantes. Tem muitas pessoas com baixa renda, tem muitos outros colegas, né, que não só são da minha bolsa, né, são ProUni, são fiéis, e muitas vezes até passam fome. Eu já vi situações, né, como essas, né, e muitas tu das acabou se vezes conectando com o pessoal do ProUni, o pessoal da Bolsa, tu acabou se conectando mais com eles durante a faculdade. É isso, eu me conectei muito com o pessoal do ProUni, o pessoal do FIES, é mais bolsista, né? Aham. Bolsista tende a se aproximar mais Tu de vê que bolsista, legal, né? mesma coisa que aconteceu comigo, né? Uhum. Tive, sim, amizades ali, mas no início, né? A gente sempre vai se aproximando de um, vai se aproximando de outro, mas aí acaba que a gente vai fechando o nosso ciclo, né? Conhecendo as pessoas, né? Sim. Então, E tu vê que são realidades diferentes, né? Eu lembro que quando eu tava no primeiro estágio, assim, que nem vocês aqui, a gente chama de UBS, né? Unidade Básica de Saúde. E aí, Vitória, eu tava no meu primeiro, daí uma colega minha, eu fui pra Disney. Então as aulas começaram em fevereiro, né? Ah, eu fui pra Disney. Aí o outro, eu fui pra Europa, né? O inverno europeu. Porque era verão no Brasil e inverno na Europa. E eu ficava ali, né, pensando, pô, tipo, né, até então nunca tinha feito uma viagem internacional, né? Nunca tinha ido para um outro país, então assim, eu ficava meio que me sentindo um peixe fora do aquário ali, né? E também foi uma das coisas que me incentivaram, né, a começar a criar o meu canal no YouTube, criar meu Instagram, foi justamente por isso, né? E aí, quando eu comecei, tirava um print dos meus vídeos, mandava em grupo do WhatsApp, eu virei um meme, né, na turma, e me criticavam, falavam várias coisas pelas minhas costas, né, que depois eu fiquei sabendo, e isso só me incentivou, isso foi um combustível para eu, não, então estão falando mal, então eu tô no caminho certo, então, né, porque prego que se destaca vai ser martelado, então eu pensei, não, tô no caminho certo, vou continuar porque é um propósito, é uma missão que Deus me chamou, incentivar e inspirar outras pessoas a vencer na vida honestamente através da medicina, né. Então, eu até nem comento muito sobre isso, né? Eu acho que eu vou fazer.
um vídeo, fazer uma live só para falar de situações, humilhações, preconceito que eu sofri durante a faculdade por colegas, né? Eu não falo ainda, Uhum. né? Enfim, deixo em off, mas aí acabando a faculdade, eu vou fazer Uhum. comentando, porque acho que é uma coisa que é importante falar, né? Que às vezes a pessoa tem muito medo, pô, Léo, como que é a faculdade, como que funciona. Então é importante trazer esses dados para o aluno, né? Para ele saber que ele tem que se posicionar, ele tem que estar bem emocionalmente, porque às vezes vai vir cada pedrada dali que tu fica meio abalado, né? É verdade, é verdade. Tem que ter o emocional bem estruturado para as coisas que vêm, né? Tanto envolvendo a medicina quanto o ambiente mesmo acadêmico, né? O contato com os pacientes, né? Não absorver, não ser esponja, né? Absorver o problema que muitos deles trazem para nós, né? Então, isso é muito necessário. Perfeito, querida. E tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, você, né, contando a tua história, trazendo teu relato, você é tipo uma atriz da Globo, né? Eu paguei você para falar bem do curso, enfim. E tem muitas pessoas que têm medo, né? Porque eu até entendo, né? Na rede social tem jogo do tigrinho, tem casa de aposta, tem pix falso, sorteio falso, tem um monte de coisa falsa, né? Fake news. E às vezes a pessoa fica meio assim, pô, será que é verdade o que esse cara tá falando? Às vezes eu sou do interior, né? Então tem um sotaque um pouco carregado, né? E a pessoa, não, esse cara aí com sotaque do interior, é mentira o que ele fala e tudo mais. O que que tu falaria para uma pessoa que está em cima do muro? Pô, será que vale a pena fazer o curso? Será que vale a pena investir, fazer esse investimento aí para fazer o método atletamente? O que que tu falaria para essa pessoa? Que o curso ele é muito necessário, porque ele não é voltado simplesmente para o entendimento de vestibular, né? Seria muito fácil você abordar uma coisa que todo mundo hoje em dia aborda, né? Os conteúdos que são cobrados no Enem, né? Não é simplesmente isso. Se fosse somente isso, seria muito simples, né? O buraco ele é muito mais embaixo, né? A gente está falando sobre uma preparação do nosso eu, né? Então a gente tem que conhecer o nosso eu. Então, por meio da neurociência, que é o que o ATM aborda, né? É necessário a gente ter esse conhecimento para a gente ter o autocuidado, porque dentro desse processo de preparação para a medicina, muitos negligenciam o autocuidado, né? Principalmente mental, físico, né? Acabam ganhando peso em excesso, e aí isso gera outros problemas, ansiedade, depressão, baixa autoestima, né? Então, dentro desse processo, é muito necessário aprender sobre a neurociência, e aprender sobre a neurociência é conhecer a si mesmo, né? Foi um grande diferencial dentro da minha trajetória, conhecer como regular o meu sono, como conhecer todos os sintomas relacionados aos transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, que você fala muito, a meditação, que Sim. pratiquei muitas vezes, o Diário da Gratidão, transformou simplesmente a minha vida, não por eu ser cristã, às vezes até tem aquele estigma, sou cristã, não posso praticar meditação, não posso praticar o Diário da Gratidão. Não, pelo contrário. Deus, ele nos ensina a termos esse autocuidado, ele quer isso para nós, né? A sermos gratos, né? É crucial dentro da nossa vida ter essa gratidão. Então, eu até diria que a gratidão, o Diário da Gratidão, que eu praticava dentro do Biohack, né? Que foi uma das questões que a gente teve dentro do ATM, né? Foi muito necessário, transformou, porque eu tinha é, muita mania de reclamar, de murmurar, né, sobre a minha situação, sobre não ter chegado aonde eu queria, não ter alcançado ainda os meus objetivos, muitos questionamentos, muitos conflitos mentais, muitas crenças limitantes, como você sempre ensinou pra gente, né? Então eu fui desconstruindo todas essas crenças até hoje, luto contra algumas, né? Por causa realmente da minha origem, né? Então, mas eu diria que hoje já tenho, né, o suporte necessário, o que é necessário, a base necessária para lutar contra isso, né? Então, esse foi um grande diferencial. Que legal, querida, que legal. Fico feliz em conhecer um pouquinho da tua história, né? Espero um Uhum. dia a gente poder se conhecer pessoalmente, talvez em algum hospital, né? Ano que vem eu tô indo para São Paulo, pra gente poder se conhecer em algum estágio, alguma coisa, né? Poder. Fico
feliz de participar da tua história, né? Da tua jornada de luta, de dedicação, de esforço. E parabéns, né, por não ter desistido, né? Tenho certeza que lá na frente, lá no futuro, tem vários pacientes aí que estão aguardando o seu atendimento como médica. Nossa, eu agradeço muito, Léo. E também queria dizer que uma das coisas que também me motivava muito é toda vez que eu via você entrevistando alguém, eu pensava que um dia a minha vez ia chegar, né? E de fato, esse dia chegou, né? É um grande dia para mim, né? Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata a você. Você foi uma pessoa que foi um divisor de águas para minha vida, mudou muito a minha mente, né? Foi um anjo de Deus, né? Com certeza, Deus te colocou na minha vida. Você não estava ali por acaso enquanto eu estava acessando a internet, né? Tenho certeza disso. A sua história, a sua experiência de vida, ela faz diferença, fez diferença na minha vida. Sei que faz diferença na vida das pessoas, vai fazer ainda, né? É diferença por causa que seu coração está voltado para ajudar as pessoas. E eu acho que a vida é sobre isso. Se a gente não tiver a mente para ajudar as pessoas, a vida não tem muito sentido, né? Com Eu certeza. acho que é isso. Eu agradeço muito esse Obrigado, momento. Beatriz. Obrigado. E qualquer coisa que tu precisar da medicina, me chama no Insta, me chama no WhatsApp ali. Alguma dúvida, alguma dica que você quiser aí, alguma coisa, me chama lá que vai ser um prazer poder te ajudar. Tá bom, muito prazer. Até Muito mais. Tchau, tchau, obrigada. querida. Foi um prazer conversar contigo. Tá. Até mais.